Olá, bom dia, bem-vindos ao canal. Hoje chamo-me Filipe Ferreira e hoje vai ser dia de mais um vídeo de top 5 de uma determinada banda. Como eu costumo fazer com alguma regularidade, escolho uma determinada banda, faço o meu top 5 de álbuns preferidos dessa banda e falo um bocadinho também na própria banda. Portanto, hoje resolvi trazer nada mais, nada menos do que a banda que iniciou o meu percurso na paixão pela música, já o disse várias vezes aqui no canal, portanto, eu estou a falar dos R.E.M. Isto estou a falar nomeadamente do álbum 91, que já lá vamos, o Out of Time. Portanto, foi o meu ponto zero na minha paixão pela música, tá bem? Portanto, isto em 1991. Os R.E.M., uma banda norte-americana fundada no estado da Geórgia, portanto, nos Estados Unidos, em 1980, e eles estiveram ativos até 2011, portanto foram 31 anos de atividade da banda, portanto com 15 álbuns de estúdio no total, e que levou a uma venda de mais 90 milhões de cópias em todo o mundo, portanto muito perto dos 100 milhões de discos vendidos, portanto durante a sua com a sua discografia toda, tá bem? Portanto, eles foram induzidos no Rock and Roll Hall of Fame em 2007, tá bem? E é uma banda que eu sempre gostei, portanto, portanto a partir de 91, quando eu comecei a ser um verdadeiro aficionado de música, portanto, foi daquelas primeiras bandas que me bateram mesmo forte. Depois acabei por perder um bocadinho o interesse ainda ali nos anos 90, ali nomeadamente com um álbum, está bem, portanto. Indo então aqui para o meu top 5 de álbuns dos R.E.M. e vou ser muito sincero, não tive dúvidas nenhumas nos 4 primeiros, tive aqui um grande sarilho, uma grande dúvida, mas uma grande dúvida, eu ouvi os álbuns da banda, portanto, da primeira fase da banda, ouvi-os todos ontem, alguns até mais do que uma vez, porque estava muito na dúvida qual seria o número 5 aqui na minha lista, portanto, e cheguei a um fim, a uma triagem final em que fiquei com 3. Portanto, acabei por deixar de fora o New Adventures in Hi-Fi, está bem, que eu penso que é de 96, exatamente. E eu cheguei, muito sinceramente, quando comecei a preparar o vídeo, cheguei a pensar que este seria o número 5. Cheguei a pensar que este seria o número 5, mas depois analisando bem, fazendo uma triagem bem completa, acabou por ficar de fora aqui um New Adventures in Hi-Fi, que para mim, na minha opinião, é um grande álbum dos R.E.M., está bem? O outro que acabou por ficar de fora foi o Green, que penso que é de 88, 88, 89, 88, exatamente. Portanto, é o primeiro na nova editora, na Warner, está bem? Eles tinham vindo de uma editora não tão mainstream, portanto, este é o primeiro na Warner. Tá bem, acabaram por ficar estes dois de fora. Estive mesmo até à última aqui entre o Green e o que coloquei na posição número 5. Mas são dois grandes álbuns, ficam de fora do top 5, mas são dois grandes álbuns, tá bem. O que eu então acabei por colocar na posição número 5 do meu top dos R.E.M. foi o Life's Rich Pageant, tá bem? Que é de 1986. Portanto, este curiosamente tem o CD e tenho o vinil. Este vinil comprei novo, é uma remaster, comprei novo ali por volta de 2017, 2018. Custou-me cerca de 4 € novo, portanto é para verem como é que os preços dispararam desde então, portanto com o regresso em força do vinho. Eu comprei um novo, este e uma série deles, Simple Minds, muitos, alguns até nem a 4€ chegaram, portanto todos novos. Portanto, coloco aqui o Life's Rich Pageant na posição número 5 do meu top de R.E.M. Portanto, este é o quarto álbum de estúdio da carreira da banda, portanto, chegou a número 1 na tabela de vendas dos Estados Unidos e a número 91 no Reino Unido. Tá bem? Portanto, e tem algumas músicas que eu ouvi, confesso que ouvi mais do que uma vez, portanto, como disse, estes aqui, o New Adventures in Hi-Fi e o Green, e este aqui, para decidir qual deles iria ser o meu top, iria entrar no top 5. O New Adventures in Hi-Fi é um álbum que eu comprei logo no lançamento, é um álbum que eu não acho que seja 100% coeso, tá bem? Portanto, tem músicas muito boas,
mas tem músicas que eu não gosto nada, tá bem? O Green, eu acho que é um álbum mais linear em termos de qualidade, mas não consegue atingir picos tão bons como o New Adventures in Hi-Fi, mas também não é tão mau nas partes más como o New Adventures in Hi-Fi, tá bem? Portanto, eu coloquei aqui o Live Street Pageant na posição número 5 do meu top de R.E.M. Na posição número 4, aqui não tive, nos 4 primeiros não tive dúvidas nenhumas. Portanto, na posição número 4, eu coloquei o Reckoning, de 1984. Portanto, o segundo álbum de estúdio da banda, e ele teve muito sucesso. Portanto, ele sucedeu ao álbum de estreia da banda, ao Murmur, e ele teve muito sucesso. Eu confesso que gosto mesmo muito deste álbum, portanto não tive dúvidas nenhumas em colocá-lo na quarta posição. Portanto, ele chegou ao número 27 na tabela de vendas dos Estados Unidos e a número 91 no Reino Unido. Esta é a minha edição, este só tem mesmo em CD, mas é uma edição dupla, tá bem? Traz 2 discos, traz o álbum e traz um álbum ao vivo. Portanto, que foi gravado, refere-se a um concerto gravado no mesmo ano de edição do álbum, portanto, 1984. Eu gosto muito deste álbum, tem aqui das minhas músicas preferidas da banda, 2 delas, portanto, Don't Go Back to Rockville e So Central Rain, está bem? Portanto, posição número 4 do meu top 5 R.E.M., portanto, Reckoning de 1984. Na posição número 3, para muitos, é o melhor álbum dos R.E.M. Eu respeito muito isso, mas é assim, eu como quando entrei no comboio, foi logo com o Out of Time e com o Automatic for the People, por isso é que eu adoro este álbum, portanto, este que eu coloco aqui na posição número 3, para muitos é o melhor álbum dos R.E.M., eu respeito muito isso, mas para mim eu vou votar sempre pelos outros dois, tá bem? Portanto, posição número 3 do meu top 5 da R.E.M., o álbum de estreia Murmur, de 1983, portanto. E ele só entrou na época só entrou no top dos Estados Unidos, portanto era uma banda nova, desconhecida, nomeadamente fora da América, portanto só entrou no top dos Estados Unidos, posição número 36. Ele no top da Inglaterra só muitos anos mais tarde é que entrou. Portanto, e a crítica dele foi universal mesmo, portanto foi aclamação total, é considerado dos melhores álbuns de estreia de sempre, e começa logo em grande com uma das melhores músicas de R.E.M., Radio Free Europe, tá bem? Mas tem outras músicas boas, Talk About the Passion, a Perfect Circle também é das minhas músicas preferidas de R.E.M., portanto isto é um discaço, infelizmente só o tenho em CD. Este álbum em vinil não é nada fácil de encontrar, nomeadamente um original, mesmo muito, muito caro, tá bem? Portanto, mas é um dos melhores, concordo que seja dos melhores álbuns de estreia de sempre. A Rolling Stone coloca-o mesmo muito destacado na lista dos melhores álbuns de estreia de sempre, portanto, sem grandes dúvidas, portanto, Murmur na posição número 3 do meu top 5 de R.E.M. Na posição número 2, então que álbum que foi o meu ponto de partida na paixão pela música, nada mais nada menos que o Out of Time, já o disse aqui. Portanto, este tempo foi o meu ponto zero na paixão pela música. Até então, até este álbum, eu ligava muito pouco a música, portanto, estamos a falar de 1991, este foi mesmo o meu ponto de partida. Portanto, 1991, portanto, o 7º álbum de estúdio dos R.E.M., e teve logo muito sucesso. Portanto, e foi este álbum que catapultou a banda para um mainstream completo, está bem? Portanto, número 1 na tabela de vendas do Reino Unido, número 1 na tabela de vendas dos Estados Unidos, mais 18 milhões de cópias vendidas em todo o mundo aqui, este Out of Time. Ganhou 3 Grammys nos Estados Unidos, um deles o Grammy de melhor álbum de música alternativa. E foi também eleito o melhor álbum no geral, 1991, para uma revista que eu gosto muito e que sigo também, é a revista inglesa A Q. Tá? E isto é praticamente uma coletânea, este álbum. Começa logo com Radio Song, depois a Losing My Religion, que foi a música que os catapultou mesmo para o sucesso completo internacional. Mas tem aqui músicas, as minhas 2 músicas preferidas do álbum, curiosamente, são a Near Wild Heaven e a Shiny Happy People. Está bem?
tem a participação da vocalista dos B-52. Tá bem? Mas o álbum é tudo muito bom. Este álbum não tem músicas más, portanto, é quase uma coletânea. Portanto, foi o meu ponto de partida. Curiosamente, ele vendeu muito, teve muito sucesso. Como disse, foi o álbum que catapultou os R.E.M. para um sucesso gigantesco, mas em termos de críticas, ele não foi assim tão aclamado quanto isso, tá bem? Mas na minha opinião é o meu segundo álbum preferido dos R.E.M., tá bem? Portanto, posição número 2, o meu top 5 R.E.M. Out of Time de 1990, e obviamente que este também tenho aqui. Este tem vários CDs, eu penso que tenho pelo menos 3 CDs aqui em casa tenho 2, tá bem? Tenho este e outro, e tenho um no meu local de trabalho. Portanto, posição número 1, aquele que eu considero o melhor álbum dos R.E.M., portanto, sem grandes surpresas, o Automatic for the People de 1992, portanto, o álbum que sucedeu ali ao Out of Time, portanto, logo no ano seguinte, portanto, o 8º álbum de estúdio da banda. Curiosamente, este Automatic for the People não chegou a número 1 na tabela de vendas dos Estados Unidos. Chegou a número 2, portanto, chegou a número 1 no Reino Unido, mas vendeu o mesmo que o Out of Time em todo o mundo, portanto, mais de 18 milhões de cópias vendidas em todo o mundo. E este, ao contrário do Out of Time, tive crítica universal mesmo em termos de crítica especializada, tá bem? Tanto é que este Automatic for People está no top, que eu costumo referenciar da Rolling Stone, dos 500 melhores álbuns sempre. No top mais recente ele tem vindo a escalar publica lista após lista. No top mais recente está na posição número 96, portanto já está no top 100 dos 500 melhores álbuns de sempre. Obviamente, na altura comprei-o em CD, e também este é daqueles que tenho mais do que um CD. E é um grande álbum, portanto eu não poderia estar. A dúvida seria no melhor álbum seria entre o Out of Time e este. Optei por este. Tem grandes músicas, começa logo com a Drive, que é uma música brilhante. Everybody Hurts, foi das músicas mais consagradas aqui do álbum. Tem aqui, curiosamente, a música que eu menos gosto do álbum, que tem muito sucesso, a Man on the Moon, mas a Night Swimming, adoro a Night Swimming, portanto. Este tenho há cerca de talvez uns 2 anos. Esta reedição em vinil é muito boa, da Craft Records, se bem que esta reedição aqui também é muito boa, que é do Bernie Grundman, tá bem? Portanto, tanto uma como outra, na minha opinião, estas edições são melhores do que os CDs que eu tenho, tá bem? Portanto, posição número 1, aquele que considero o melhor álbum dos R.E.M., Automatic for the People de 1992. Eu vou fazer agora aqui uma coisa que não costumo fazer nestes top 5, portanto isto é baseado até no amigo brasileiro, no Carlos Gobato, que faz isto também no canal dele. Ele, além do top 5, depois menciona também uma coletânea e um álbum ao vivo para conhecer a banda, portanto ele não me vai levar a mal, eu vou copiar a ideia porque acho interessante. Portanto, em coletâneas, o que eu considero, quem não quiser ou quem não tiver os álbuns todos da banda, ou que tiver pouca coisa e quiser ir para uma coletânea é sempre um ponto de partida importante para conhecer uma banda. Na minha opinião, a coletânea mais completa da banda é esta aqui. Tá bem? Que é uma coletânea dupla, chama-se The Greatest Hits 1982-2011, Part Lies, Part Heart, Part True, Part Garbage, tá bem? E tem 40, penso que diz ele, 40 músicas, portanto apanha toda a carreira toda dos R.E.M., portanto é uma coletânea dupla, 21 músicas no CD1, 19 no CD2, portanto quem não quiser, ou quem não tiver nada na banda e quiser entrar no mundo dos R.E.M., na minha opinião esta é a melhor coletânea. Na altura, portanto na época, em 91, que eu comprei foi este aqui, porque o que eu comprei na altura já de tanto ouvir acabou por ficar estragado, portanto é esta coletânea, que refere-se à primeira fase da banda, portanto à primeira editora da banda. Eles aproveitaram o sucesso do Out of Time em 91 e lançaram esta coletânea aqui, portanto, que é uma boa coletânea para conhecer a primeira fase da banda também. E depois a outra coletânea
também tenho em CD, a única que eu tenho em vinil é esta aqui. Portanto, que é uma coletânea que refere-se à segunda fase da banda, à fase Warner, portanto, 1988 até 2003. Tá bom? Portanto, estes dois complementam-se. Quem não conseguir este aqui, estes dois complementam-se um ao outro. Relativamente aos álbuns ao vivo, claramente aqui os unplugs, os acústicos. Portanto, aliás, o primeiro acústico da banda é daqueles acústicos que alavancaram completamente os MTV Unplugged, está bem? É a edição que eu tenho em CD, tenho os dois, portanto, 1991 e 2001, portanto, tenho os dois, são dois CDs. Em vinil tenho só a edição, o Unplugged de 2001, mas em CD tenho esta edição aqui, que tenho os dois. Na minha opinião, é o melhor álbum ao vivo para conhecer a banda. Neste caso são dois, o acústico 91 e o de 2001, Unplugged 1991 e 2001. Pronto, foi este o meu top 5 da R.E.M. com também a coletânea e com o álbum ao vivo que eu aconselho para conhecerem a banda. Pronto, vemos no próximo vídeo. Um bom dia.